Olá, bom dia, meus queridos amigos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na sua e na minha vida. Amém? Queridos, estamos aqui para mais uma semana cheia de oportunidades pela graça de Deus, cheia de bênçãos, cheias de desafios, né? Não sabemos o que irá acontecer pelos próximos dias, quais serão as lutas, os desafios, os problemas, né? As vitórias que teremos também, né? Não sabemos quais vitórias teremos, mas que toda essa nossa vida, que todas essas nuances de nossa vida seja dirigida pelo nosso querido Deus, seja guiada, orientada pelo nosso querido Deus. E assim vamos de vitória em vitória até a vitória final, que é a volta de Jesus. Amém? Queridos, hoje vamos para mais uma palavra de Maria. Exatamente. A Bíblia registra 7 palavras de Maria, né? Então foram aí 7 ocasiões em que ela expressou alguma coisa, algum sentimento, alguma atitude. E estamos vendo aqui nesta série sobre cada um desses acontecimentos da vida de Maria, e também podemos tirar lições práticas, né, e espirituais também para a nossa vida. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, que você partilhe este canal também, caso não tenha feito ainda, e que você deixe o like, caso não tenha deixado ainda. Então faça isso, né, para que cada vez mais o YouTube ele entenda que está sendo relevante para a minha vida, para a sua vida, de modo geral, para o nosso crescimento espiritual, né, para o nosso amadurecimento também, né, e que esse conhecimento nos aproxime de Cristo cada vez mais, né. A segunda palavra de Maria, ela se encontra em Lucas, capítulo 1, verso 38. Né? Então você já sabe. 4 foram as vezes em que Lucas registra as palavras de Maria. Né? Então, por 4 vezes, nós temos as palavras de Maria registradas no livro de Lucas. E as outras 3 vezes são registradas no livro de João. E veremos todas elas nesta série, né, até o final. Né? Por hoje, vamos ficar com Lucas, capítulo 1, verso 38. Lá diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queridos, no episódio anterior, a gente viu a pergunta de Maria, né? Como será isto? Né? Essa foi uma pergunta sincera de uma mulher de fé, né? Exatamente. Maria estava com sinceridade buscando entender como que ela seria a mãe, né, de um Salvador, de uma criança, né? Sendo que, como ela mesma diz, ela não tinha tido até então relação sexual com nenhum homem, né? E nem com José, que era seu marido.
né? E vem a pergunta honesta e franca da parte dela, né? Como será isto, né? E hoje vemos aqui que para Deus usar uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, homem ou mulher, criança ou idoso, jovem ou adulto, primeiro ele precisa se permitir, né? Se permitir ser usado e capacitado por Deus para cumprir um desígnio que só Deus tem para a vida dele, né? E vemos isso ilustrado na vida de Maria, né? Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela se permitiu ser usada por Deus para que os sonhos de Deus pudessem se tornar realidade por meio dela, né? Então, Maria, ela diz assim, novamente, vou ler aqui o texto de Lucas, capítulo 1, verso 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. À medida Maria, ela não sabia como que isso iria acontecer, mas quando a fé é maior, né, na vida da pessoa, quando a pessoa acredita realmente, ela não precisa de ter todos os detalhes, né? Ela só precisa crer, ela só precisa acreditar que aquilo que Deus colocou para ela, em algum momento vai acontecer, né? E aqui foi com Maria. Ela não sabia como ia ser, mas ela coloca, o autor inspirado, Lucas, né? Ele começa a frase do capítulo 30, do versículo 38, melhor dizendo, da seguinte forma: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ou seja, a fé, ela se traduz em submissão. Submissão à vontade de Deus. Mesmo não sabendo quando, como, quais serão os passos que precisamos dar para poder realizar aquilo que Deus tem para nós, mesmo não sabendo isso, a submissão ela está em primeiro lugar, né? É o quanto a pessoa está disposta, o quanto ela tem a entrega, o quanto ela pode se entregar para cumprir com o plano de Deus, né? E aqui Maria, ela com certeza, com essa palavra inspirada do profeta Lucas, né, que ele começa dizendo, aqui está a serva do Senhor. Só por esta frase a gente percebe o perfil de Maria, né? O perfil de Maria não está muito longe do perfil de milhares e milhares de mulheres nos dias de hoje, né? Ainda mais com essa ideologia feminista, né? Do empoderamento, né? Que eu não preciso de ninguém, etc., né? Maria, ao contrário, ela se colocou sob a mão de Deus. Ela se colocou sob a mão de Deus, né? Ela falou, não, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não tenho ideia de como serão os próximos passos, mas eu tenho um Deus que pode me guiar. Assim ela se declarou, né? Em outras palavras, claro,
né? Então ela se doou, ela se entregou 100% no projeto de Deus, né? E quando nos entregamos no projeto de Deus, no plano de Deus para a nossa vida, coisas extraordinárias acontecem, né? E, e como eu falei no episódio anterior, mal sabia Maria que a história dela iria ser contada no mundo inteiro, para todos os cristãos de todas as épocas. A história de Maria seria relevante para o mundo inteiro, né? A história de entrega, de submissão, de fazer a vontade de Deus, né? De ser alguém útil, não só para a sociedade de seus dias, mas principalmente para seu filhinho Jesus, que ela tinha pouco tempo depois dado à luz, né? E pela relevância que Maria teve, né, durante o ministério de Jesus, né? Como eu falei no episódio anterior, muito do que aconteceu durante o ministério de Cristo, podemos ter certeza que como foi a educação nos primeiros anos de vida de Jesus, né? O ministério de Jesus, ele lança luz sobre como foi os primeiros anos da vida de Cristo, né? Os primeiros anos da vida de Cristo foi num lugar muito calmo, né? Nada agitado, né? Extremamente calmo, extremamente tranquilo, né? Na pacata cidade de Belém, Nazaré também, por onde ele andou, por onde ele passou, né? Então era um lugar tranquilo, era um lugar aconchegante, né? Era um lugar onde ele, em seus primeiros anos, tinha o conforto de seu lar, né? E lá ele permaneceu até quando ele teve a oportunidade de começar o ministério em si, né? Ele foi a Jerusalém algumas vezes, com 12 anos ele foi a Jerusalém também, né? Participou ali da festa, né? Da Páscoa, né? Conversou ali com os rabinos, com os mestres da lei, né? Com os doutores, né? E os doutores ficaram admirados, né? Com tamanha sabedoria de Cristo, né? Porque, como eu falei no episódio anterior, Jesus e João Batista, que era seu primo, né, de primeiro grau, eles não estudaram numa escola rabínica, né? Ambos estudaram na escola da natureza, né? Onde eles aprenderam valiosas lições, né? Até é curioso, né? Porque Zacarias, que era o pai de João Batista, ele era sacerdote, né? E automaticamente o filho teria de seguir a linhagem do pai, né? Mas ele não estudou em escola rabínica. O pai também não influenciou. Talvez tenha influenciado, sim, mas como o chamado de João Batista era para para uma outra atuação diferente da dos doutores da lei, então ele foi educado na escola da natureza. Ambos, Jesus e João Batista, né? Mas voltando aqui então para a palavra de Maria, para a segunda palavra de Maria, né?
Maria, ela é uma, ela é uma mulher gigante na Bíblia, uma gigante mulher na Bíblia, né? Porque ela deu oportunidade, né, do sonho de Deus se tornar realidade por meio dela, né? Porque de todo Israel, ela era que estava preparada para ser mãe de Cristo, né? E não só preparada, mas se preparando também, né? Porque a verdade é que nós não somos, nós não nascemos já preparados para tudo, né? Para diversas questões da vida há de se preparar, né? E com Maria também não foi diferente, né? Ela, claro, teve seus medos, suas lutas, suas angústias, né? Mas ela nunca perdeu de vista o amor de Deus e o cuidado de Deus para com ela, né? E com certeza isso fez com que ela aceitasse esse plano, esse desafio, né? E que ela fosse importante na história do cristianismo de modo geral, né? Então isso faz dela um modelo, né, para ser seguido, né? Como eu falei no episódio anterior e repito agora, né? Se todas as mães do mundo fossem como Maria, os filhos seriam como Jesus, né? Então é um pensamento mais do que poético, né? É um pensamento prático, é um pensamento que reflete o quanto precisamos ah, da orientação de Deus, né? Do quanto precisamos aí de capacitação para cumprirmos com aquilo que Deus tem para nós, né? Porque os desafios são gigantes, né? São maiores do que nós, né? E por muitas vezes achamos que pela nossa própria capacidade é que vamos acabar conseguindo algum êxito, né? Sendo que na verdade é o contrário, né? É a capacidade de Deus sobre nossa vida que poderá fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Assim como Maria fez a diferença na vida de Jesus, Deus nos chama hoje para fazermos e sermos a diferença, né? O sal da terra e luz do mundo, né? Enquanto nós estamos aqui, até que ele venha, né? Então a palavra de Maria ela é muito importante para nós cristãos, porque ela reflete, ela vai na contramão do que o mundo diz, exatamente, né? O mundo diz para sermos empoderados, para sermos o que quisermos, né? Independente do que vai acontecer no final, se vamos quebrar a cara ou não. Mas a palavra de Maria, ela reflete a contramão, né? Por quê? Porque essa palavra, ela realmente coloca Deus em primeiro lugar, né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, né? A palavra do anjo Gabriel, né? Quando ele anunciou que Maria haveria de ser mãe, né? Então, quando Gabriel anunciou a boa nova a Maria, ela poderia muito bem ter rejeitado, enfim, ter feito qualquer outra coisa, ter tido qualquer atitude que não a registrada na Bíblia, mas ela preferiu. A... Deus também conhece o coração, né? Deus também conhece o coração, viu
a sinceridade de Maria, né? Viu a sinceridade, viu a, a maturidade de Maria também, né? Para poder levar avante aquilo que Deus havia colocado para ela, né? Não foi fácil, claro, né? Ainda mais nos dias dela, né? Com certeza ela deve ter sofrido preconceito, bullying e coisas horríveis, né? Porque, como ela mesma diz, ela não tinha tido relação nenhuma com ninguém, muito menos com José, o que agravava ainda mais a situação, né? Uma adolescente grávida, ninguém sabe de quem, né? Socialmente falando, ela corria o risco de ser apedrejada, né? Mas ela preferiu seguir avante, preferiu ter a sabedoria de Deus, levar avante aquilo que Deus tinha para ela, né? Porque o que Deus tem para nós, para mim, para você hoje, né, é muito mais do que o mundo, o diabo e todas essas coisas têm a oferecer, né? Então, sempre os planos de Deus são maiores e melhores para a nossa vida. Sempre. Indiscutivelmente. Os planos de Deus são maiores e melhores para a nossa vida. Por mais que pareça louco, né, a sabedoria dos homens, né, mas o melhor, por mais que pareça louco a sabedoria de Deus, né, corrigindo aí, colocando aí a frase do apóstolo Paulo, né, por mais que a sabedoria de Deus seja louca, ela nos leva à salvação, né? A sabedoria de Deus leva-nos à salvação. E a sabedoria do homem leva-nos à perdição, né? Então perceba que Maria, ela sabia dos riscos que tinha, né? Ela não era ingênua, claro, mas ela preferiu ungida pelo Senhor, né? Porque a partir do momento que o anjo teve esse compromisso de levar a boa nova a Maria, com certeza esse mesmo anjo estava protegendo Maria, com certeza, né? Então, e o mesmo anjo que protegeu Maria, né? E deu-lhe aí uma gestação segura, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, é o mesmo anjo, é o mesmo Deus que nos levará em segurança para onde nós formos, para o que Ele tem para nós, né? O que Ele falou para ti, o que Ele falou para mim, o que Ele falou para nós hoje, o que Ele fala para nós hoje, Ele vai cumprir, né? O que Deus fala para nós hoje, Ele vai cumprir. Se Ele falou alguma coisa para você nesse dia, ao longo da sua vida, né? Receba com muito carinho, com muita satisfação, com muita alegria, né? Porque, como eu disse, né? Os planos de Deus são maiores e melhores, indiscutivelmente, né? Então, vamos seguir avante na sabedoria de Deus, né? E vamos fazer a diferença por onde estivermos, sendo submissos a Deus, tanto quanto foi Maria. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, e que Teu Santo e Bom Espírito esteja conosco. Que possamos ser submissos a Ti, para que possamos ser capacitados pelo céu a levar as boas novas aos perdidos. Que Deus nos ajude para isso, não é uma tarefa fácil, mas contigo iremos longe e ao infinito. Perdoe os nossos pecados e dá-nos um bom dia, uma boa semana na tua presença e companhia.
Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.